causa de nós não sermos consumidos. A bondade e a misericórdia do Senhor, que certamente nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, quero glorificar o Teu nome, quero Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra segundo a Tua vontade. Ó Deus, nós não estamos aqui para falar nossas próprias palavras, nem para fazer as nossas próprias obras. Nós estamos aqui, Senhor, para falar o que ouvimos o Senhor falar e para fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Pai, Te peço que o Teu Espírito Santo nos envolva nessa hora com revelação da Tua palavra em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Nós vamos ler um texto grandinho hoje. Nós estamos falando sobre a doutrina das últimas coisas. É muito importante que a família de Deus tenha ciência, tenha conhecimento, saiba se situar no tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer um registro aqui de gratidão para todos que aqui estão, ou que estão nos assistindo, que contribuíram com a nossa feijoada, tá? Com os pertences da feijoada, nos abençoaram. E também todos que trabalharam, que se empenharam muito para que essa feijoada fosse vendida. Graças a Deus não sobrou um grão, né? Não sobrou nada. Quantos comeram da feijoada que estão aqui? Valeu a pena? Amém? Logo, logo a gente vai ter outra. Nosso próximo evento vai ser uma noite italiana, né? Vamos fazer uma noite italiana ofertando, né, oferecendo a opção de 3 molhos para você degustar, né, para você comer. A gente vai estar disponibilizando logo, logo para a gente fazer essa feijoada. Talvez faça essa feijoada, essa noite italiana, essa noite de massas, não sei, ou antes ou depois da viagem. Eu ainda vou ver ainda o calendário. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 12. Existe uma palavra. O nome dessa palavra aqui, eu geralmente não digo o título, né? Eu tenho títulos nas mensagens, mas eu geralmente não digo qual é. O nome desse título aqui é Enquanto Aguardamos. O título dessa mensagem. Enquanto aguardamos. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Mas a gente precisa saber de que maneira que a gente deve viver enquanto nós estamos aguardando. Lucas 12, 35 diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, e a comer e a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis.
Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Amém? Então, tendo dito isto, aqui é o contexto dessa palavra. Jesus estava no meio de uma multidão, tinha uma multidão que estava se acotovelando para ouvir Jesus falar. E Jesus começa a falar sobre a sua volta iminente. E eu acho muito interessante que o Senhor, Ele não nos deixou sem direção. Ele não nos deixou assim, ao léu. Ele, nesse texto aqui, ele dá instruções bem claras de que maneira nós devemos nos colocar enquanto estamos aguardando a volta dele. Algumas pessoas, ao refletir sobre a iminente volta de Jesus, comumente cometem alguns erros. É sobre esses erros que eu quero falar aqui nessa noite, para a gente não cometer esses erros. O primeiro erro ocorre pela falta de convicção da sua salvação. Não vou pedir para você levantar a mão, mas os irmãos têm convicção da sua salvação? Sim ou não? Amém? Ok. Mas tem muita gente que tem medo de ficar. Sabia? Eu me lembro, há muitos anos atrás, que teve uma tempestade muito grande. Nesse dia eu estava na casa da minha mãe. Isso é coisa de 30, quase 30 anos atrás, 25. Agora, é lógico, depois de tanto tempo vivendo, tudo é assim. Às vezes, quando a gente vai lembrar do passado, a gente lembra de passados distantes, né? Tinha uma jovenzinha muito fervorosa aqui na igreja. Ela era adolescente na época. Hoje ela já é adulta, nem mora mais aqui no Brasil. Mas é muito interessante que ela chegou esmurrando a porta da casa da minha mãe. Minha mãe mora aqui perto. E ela estava esmurrando a porta, desesperada. Tinha acabado de cair uma tempestade muito forte, ainda estava chovendo. E ela batia com muita força na porta, desesperada. Quando a gente abriu, ainda bem que vocês estão aqui. Eu pensei que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. Ela super preocupada de que Jesus viesse arrebatar a igreja no meio do temporal e ela tivesse ficado. Existem pessoas que têm medo, pessoas que não têm convicção da sua salvação. Agora, eu fico perguntando por quê? Por que será? Quais os motivos de alguém ter dúvidas quanto à sua salvação? E eu fico pensando, a dúvida da nossa salvação, provavelmente ela tem como raiz a nossa falta de firmeza na fé. O pouco conhecimento das Escrituras. Ainda por viver em luta com relação a pecados recorrentes, iniquidades. Essas coisas podem produzir insegurança na gente. Entenderam? Esse é um dos equívocos. Agora um outro equívoco. As coisas só vão piorar e não adianta fazer nenhuma resistência. O fim do mundo está próximo. É assim mesmo. Então, esse fatalismo, essa coisa não tem nada, não adianta. É assim mesmo, daí para pior. Não adianta, vai piorar, não tem nada que se possa fazer. Vai acontecer. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer nada. A coisa vai ficar ruim. É isso mesmo, nós estamos no fim do mundo já, né? Esse é um outro
Não adianta fazer nenhuma resistência, o fim do mundo está próximo. Tem um outro equívoco que as pessoas também cometem, que é dizer, pensar: ah, Jesus logo, logo volta, não adianta fazer mais nada, não adianta planejar e nem projetar nada. Tem gente que não tem mais planos, tem gente que não projeta. É fato, amados. A gente pega as escrituras, a gente vai estar estudando ainda as profecias, e elas estão se cumprindo. É impressionante, mas é muito letra na letra. É absurdamente literal. Quer ver uma coisa que a gente não imaginava há 20 anos atrás? De que nós estaríamos esse ano já sob um indicativo do desaparecimento do dinheiro físico. Vocês sabem disso, né? O dinheiro físico vai desaparecer. Nós só teremos poder para comprar e vender usando moeda digital. Vai ser assim. E de repente, se o seu banco lhe mandar um aviso que você tem que se submeter a certas normas que você não concorda, aí você pode perder o seu direito de fazer negócio através daquele banco. Imagina se isso acontece. Essa é só uma suposição. Então, há todo um cenário, e a gente sempre diz isso, que a pandemia, ela foi um agente catalisador. Deram um boot no mundo. Sabe? O boot, você aperta e desliga para reiniciar um programa novo. Então, o mundo começa a rodar uma nova programação. Estão trabalhando numa reconfiguração da sociedade. Aquilo que a gente está vendo hoje acontecendo, eu me lembro em 2012, eu tive que ficar, eu sou muito inquieta, eu sou calma, mas ao mesmo tempo eu sou muito inquieta. Eu não gosto muito de perder tempo, eu gosto de estar aprendendo. Eu estava com as 4 hérnias estouradas, 2 hérnias estouradas na cervical, e eu tinha que ficar deitada. Que tédio ficar deitada sem fazer nada. E eu me lembro que eu assisti no computador uma palestra do Olavo de Carvalho, tirando tudo que não presta, né? Ele era muito desbocado, né? Mas ele estava dando uma palestra na OAB de São Paulo, em 1994, eu acho. 1994 era. Então ele estava dando uma palestra lá. E lá ele começou a falar sobre Anon. Vocês sabem o que é, né? E ele começou a falar sobre a nova ordem. Ele começou a falar das 200 comissões naquela época que estavam trabalhando para implementar a nova ordem. 200 comissões. Tem isso não sei se ainda tem no YouTube, mas eu assisti no YouTube essa palestra. E ele fala da onde que surgiu a ideia, né, do governo único no mundo. Na verdade, no ano de 600 da Era Comum, 600 foi que surgiu a ideia, né, aqui no âmbito natural, né? E aí há todo um projeto. Eu não vou entrar nesse pormenor agora, tá bom? E principalmente porque isso aqui tem uma live, então tem muita restrição hoje em dia para a gente poder falar certas coisas, porque senão a gente acaba recebendo um strike. Eles derrubam a live e a gente não pode falar mais nada. Amém? Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a gente sabe que existe essa iminente volta de Jesus. Sim, existia nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, uma frase nas camisetas, nas bíblias: viva hoje como se Jesus voltasse amanhã.
E é assim que tem que ser a vida do crente. Viva hoje como se Jesus voltasse amanhã. Mas isso não significa paralisação. Isso não significa que eu não vou estar projetando, que eu não vou estar planejando, que eu não vou estar trabalhando, que eu não vou estar fazendo algo significativo. Então, as pessoas muitas vezes estão vivendo numa condição onde elas estão de braços cruzados, letárgicas, sem avançar, sem crescer, sem estudar, sem trabalhar. Elas não querem muita coisa, porque elas têm um engano na mente. Elas não querem fazer nada porque elas acham que Jesus vai voltar logo, então não adianta projetar nada, planejar nada. Enfim, não adianta estudar, não adianta trabalhar, se esforçar muito para trabalhar, para conquistar nada. Não adianta conquistar um lugar de influência na sociedade. Para quê? Ninguém vai me ouvir. O mundo jaz no maligno, ainda usa a palavra. O mundo jaz no maligno mesmo. Sabe, o estado das coisas que nós estamos vivendo hoje, elas só estão do jeito que estão, porque o povo de Deus se eximiu da sua responsabilidade. As pessoas durante muito tempo, eu sei porque eu sou dessa época, elas eram até contra as pessoas estudarem. Elas falavam mal do estudo. Ninguém devia estudar. Então as pessoas elas estavam o tempo todo querendo o céu. Só ir para o céu. Elas não queriam entender que tudo bem, que o céu é a nossa pátria celestial, mas a nossa herança é essa terra aqui. E o tempo de Jesus ter subido para o tempo que Jesus vai voltar, Ele está dando tempo para que eu e você demos a resposta, para que a igreja amadureça e dê a resposta, chegue à estatura de varoa perfeita, madura, responsável, capaz de assumir responsabilidades. Sabe, que nem aquela mulher de Provérbios 31, a igreja precisa conquistar, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa ser proativa. Vou falar aqui, fazer um parêntese para falar para vocês. Por exemplo, eu tenho um anelo, um anseio muito grande aqui dentro de mim. Eu queria muito, a começar da IDPB, Ministério Redenção, e que cada igreja cristã tivesse uma escola. Tivesse uma escola. Aí, é estranho isso, né? Vocês sabiam que até 1900 e eu não lembro agora, 30, 29, sei lá, no início do século passado, vocês sabiam que não existia escola pública? Nos anos 1900, eu não lembro agora, isso aí eu nem ia falar sobre isso agora nessa mensagem, por isso que eu não anotei, vou ficar devendo para os irmãos. Mas a educação das pessoas ficava a cargo das igrejas. A escola dos jesuítas, Dom Bosco, Batista, Presbiteriano e por aí vai. Eram as igrejas que ofereciam o sistema educacional. Não era o sistema público, não era o governo que fazia isso. Vocês estão entendendo? A igreja abdicou de uma tarefa que era dela. Era dela. A igreja tinha também hospitais. Então, há uma série de atribuições que eram da igreja, que a igreja abriu mão, abdicou dessa tarefa. Eu queria ver resgatada a profissão de professor, de mestre, dignificada, que a mente dos professores fosse renovada, que ninguém que é professor se visse como uma classe menor,
uma classe insignificante por conta do salário que recebe. Porque ser professor também é ser um sacerdote, é ser um missionário, é ser alguém que faz a diferença entre a vida e a morte de uma criança. A criança, ela, muitas vezes eu estava ouvindo o testemunho do meu genro, do irmão Neto, que ele disse que um professor impactou a vida dele. Um professor que temia a Deus impactou a vida dele. Imagina se os nossos professores, os professores que fazem parte da igreja cristã evangélica, permitissem que Deus renovasse a sua mente e eles passassem a enxergar o magistério como um sacerdócio. Eu sei que talvez a maioria que não saiba, mas eu fiz uma incursão nessa área. Eu trabalhei na Arca de Noé como professora. Trabalhei no Getsemane como professora. Eu fui professora de escola dominical quando eu tinha 12 anos. Então, é uma área que eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar com criança. E sobretudo quando a gente enxerga aquelas crianças que são mais vulneráveis. Aquelas crianças que não sabem o que é abraço, que é beijo, que é carinho. Quando um professor entende que ele está ali, não trabalhando apenas pelo salário, porque o salário, para mim o salário, um dos salários, mais altos salários que deveriam haver, deveria ser de professor. De professor. Porque é o professor que prepara todo tipo de profissional. E é negligenciado, mal remunerado, justamente para que ele não tenha esse encargo, não se preocupe tanto em fazer seu aluno aprender. Porque não é da intenção do governo ter cabeças pensantes. Gente que questione, entende? Formadores de opinião, gente que elabora conteúdo, que produz conteúdo. É mais fácil ter gente que tem o ensinamento básico, só saiba o básico, e sejam às vezes até analfabeto funcional, não sabe escrever um texto, não sabe diferenciar, não sabe interpretar um texto, que esse é o analfabeto funcional. Ele não entende, não é dado a leitura, não conhece, de fato, redação, não conhece gramática, não conhece essas coisas. Agora imagine que o monte da educação, vocês já ouviram falar dos 7 montes? Foi uma visão que Deus deu para Bill Bright e o Loren Cunningham nos anos 70. Infelizmente isso não ganhou força, porque naquela época a igreja estava muito mais preocupada de ir para o céu do que qualquer outra coisa. E enquanto a gente estava querendo só ir para o céu, o inferno se levantou com estratégias, colocou pessoas em lugares de influência, conquistaram os montes da sociedade, na educação, nas artes, no esporte, na cultura, na educação, enfim, foi conquistando esses lugares e dali estabelecendo a vontade, a agenda do inimigo. Então, aqui nesse texto, Jesus ele inicia o texto fazendo uma advertência, no versículo 35, que é uma dica preciosa para nós, do que fazer, como é que a gente tem que se portar enquanto a gente está aguardando Jesus voltar. Fala para a pessoa que está do seu lado, pergunta dela, está aguardando Jesus voltar? Estejam prontos para quê, hein? Prontos para
Cadê, irmãos? Versículo 35 do texto que a gente acabou de ler. Vamos lá, leiam aí. Qual é a primeira advertência? Ele inicia o texto advertindo: estejam prontos para e conservem acesas as suas candeias. Quando você vê essa palavra candeia, você lembra de lâmpada. Lembrando de lâmpada, você lembra da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 nécias, ou seja, tolas. Não tinham zelo de manter acesa a sua lâmpada. Vocês sabiam, vocês sabem o que é a lâmpada do Senhor? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem, está lá em Provérbios, é a lâmpada do Senhor. Então eu preciso manter a minha vida espiritual acesa. Eu preciso fazer a manutenção do fogo de Deus dentro de mim. Eu gosto muito de ser prático em relação ao Evangelho, a vida cristã. A gente precisa ser prática o tempo todo. Se nós não formos práticos, se a gente não entender que eu preciso me alimentar, eu preciso da palavra, eu preciso me expor à palavra, porque o que me neutraliza, o que anula a vida de Deus na minha vida? Eu fico impressionada, mas às vezes as pessoas estão gastando tanto tempo com as coisas dessa vida. Não estou falando nem de coisas pecaminosas, irmãos, porque às vezes isso é muito grosseiro. Coisas pecaminosas, a maioria de nós já deixou para lá, mas às vezes a gente se entope de chocolate e a gente não quer comer feijão, arroz e carne. O que é esse chocolate? A gente se empanturra das coisas desse mundo, de conversas desse mundo, da música desse mundo, dos filmes desse mundo, da programação maligna que passa na televisão, nas mídias sociais. Irmãos, por todas as pessoas com quem eu me deparo por aí, todo mundo que fala das suas lutas, da sua dificuldade, aí eu vou checar como é que está a tua lâmpada. Alguns estão assim, sabe quando está apagando? Sabe aquele pavio está apagando? Vocês não conhecem, a maioria aqui não conhece lamparina, né? Eu sou do tempo que fiquei uma semana na casa da minha tia aqui no Alvorada, em 1975. Não tinha energia elétrica lá não. Era na lamparina, até hoje, irmã. Quando eu sinto o cheiro do querosene queimando, eu me lembro automaticamente do chá de capim-santo, que a gente jantava chá de capim-santo com uma banda daquele pãozinho comprido. Dá uma saudade. Mas quando está acabando, só fica fumaça. Quando está acabando o querosene, só fumaça. Entende? Então existem pessoas que estão só na fumaça. E aí vem para um culto, aí, mas não dura muito. Vai para uma célula, mas não dura muito porque só lê a Bíblia na célula, só lê a Bíblia na igreja, entendeu? Ou quando está num perrengue muito grande, Senhor, fala comigo, pera lá, Deus fala comigo. Não estou dizendo que é errado, tá, irmãos? Não, por favor, Deus fala comigo agora. A Bíblia já está toda marcada, que nem a minha. Como é que Deus vai falar assim, desse jeito? Já está tudo marcado. Eu não estou zombando, irmãos. É porque isso é quando a gente ainda está muito novinho, a gente faz essas coisas, né? Muito novinho na fé. Mas tem gente que a sua lâmpada não está iluminando nem a sua vida, imagina iluminando a vida dos outros. A palavra de Deus diz lá no Salmo 109, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para o meu caminho. Mas como é que eu vou? E eu sempre conto essa história da lâmpada, né? Eu ainda tenho que trazer essa lâmpada de novo para vocês verem aquela história da minha frustração, né? Que eu ia falar sobre a parábola das 10 virgens e ia mostrar a lâmpada que eu comprei em Israel, primeira vez que eu fui. Meu Deus do céu! Tinha colocado azeite de oliva, estava tudo, tinha colocado o paviozinho, estava tudo certo. Eu testei, o negócio acendeu, foi legal. Eu digo, imagina eu mandando apagar as luzes e mostrar aquela lâmpada lindinha, cabia na palma da mão, né? Quando eu cheguei aqui, irmãos, de lá para cá, o azeite foi chupado pela lâmpada. Não tinha mais azeite. E eu fiquei arrasada. Depois, passado algum tempo, é que eu fui descobrir que uma lâmpada, ela precisa ser usada muitas vezes, ela precisa receber muito azeite, ser muito usada para ela criar uma crosta dentro dela que permeabiliza a lâmpada. E ela é capaz de manter o azeite. Então existem pessoas que elas não conseguem manter o azeite porque elas quase não usam a lâmpada delas. A vida de Deus vai embora rapidinho, porque é de tempos em tempos que ela abastece. Então, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Então, enquanto eu estou servindo, e aqui eu faço uma advertência: servir a Deus não substitui a minha vida devocional. Servir a Deus não é a mesma coisa que encher a minha lâmpada. São duas coisas diferentes. Ele diz, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Pague o preço pelo azeite. Fala para a pessoa que está do seu lado, pague o preço pelo azeite. A salvação é de graça, mas o azeite tem um preço. O versículo 36 diz que o Senhor nos quer de prontidão. Diga prontidão. Olha lá, vamos ver o que esse versículo 36 está dizendo. O versículo diz assim: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Imediatamente. Diga imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa, que nesse tempo que eu ando com o Senhor, toda uma vida andando com o Senhor, o que foi que eu aprendi? Da maneira dele ser, do jeito de Deus. Que Ele é Senhor. E que eu preciso obedecer, não quando eu quero obedecer, não no momento que eu estou pronto para obedecer, não quando eu tenho vontade de obedecer. Tem coisas que Deus me pede e que eu não posso dizer, Senhor, é o Senhor mesmo que está me pedindo isso? Senhor, me dá uma testificação que é a tua vontade, que é isso que o Senhor está pedindo? Eu não posso enrolar para obedecer. Eu não posso questionar. Às vezes não faz nenhum sentido, mas eu tenho que obedecer. Deus já mandou eu fazer oferta, porque eu não tinha condição para ofertar. Deus já mandou eu fazer alguma coisa, dar alguma coisa para alguém que me era cara, que era preciosa para mim. Deus já me mandou fazer cada coisa. E uma coisa que eu aprendi com o Senhor é que não adianta você querer fazer depois. Se você adia a sua obediência,
Nem perca o seu tempo fazendo, porque já era, passou. Não, agora vamos trazer para o natural para a gente explicar. Você sai de casa, você diz para o seu filho ou para a sua filha, olha, lava a louça para mim, quando eu voltar eu vou fazer o almoço. Entenderam? Aí tu chega lá, a louça está toda na pia. Tu vai pedir de novo, tu vai falar, fulano, vem lavar a louça. Não, você vai lá, pelo menos eu faço assim, eu vou lá e lavo. Não tem aquele negócio, né, que perdeu a oportunidade de ser abençoado. Perdeu a oportunidade. Se você é chamado para servir, você não serve, perdeu a oportunidade. Se você diz não, Deus está dando oportunidade no reino dele, e você diz não, não me sinto preparado, não me sinto... Tem ninguém preparado, tem alguém aqui super preparado, eu não sou preparada, depende dele. Como diz o pastor Montefusco, PhD, né? Pobre homem despreparado. Para fazer a obra de Deus, a gente depende de Deus para fazer, a gente apenas ajuda. Nós somos cooperadores, quem faz a obra é o Senhor. É bobagem a gente achar que está preparado. Então vamos lá. Então, de que maneira o Senhor quer nos encontrar? Servindo e iluminando. Esse foi o versículo 35. O Senhor nos quer de prontidão. Isso me lembrou uma história narrada em Cantares. Abra sua Bíblia lá em Cantares, no capítulo 5. Cantares de Salomão, capítulo 5. Agora o negócio começa a esquentar. Versículo 2, Cantares 5, versículo 2 em diante, diz assim: Eu dormia, mas meu coração estava desperto, quando ouvi meu amado bater à porta e chamar. Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha bomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo úmido do sereno da noite. Aí eu respondi, já tirei a minha túnica, vou ter que me vestir de novo. Eu já lavei os pés, vou ter que sujar de novo. Meu amado tentou destrancar a porta, meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir. Ai, pelo amor, deixa eu entrar, deixa eu correr. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam um perfume e os meus dedos pingavam mirra quando puxei o ferrolho. Abri para o meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Os guardas me encontraram enquanto faziam a ronda. Bateram-me e feriram-me, arrancaram-me o manto, aqueles guardas dos muros. Pancada, né? É exatamente isso que eu estava exemplificando. Essa amada sou eu e você, a igreja do Senhor. Ele sempre diz, ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. É Ele que está na porta. É Ele que está te chamando. É Ele que está te convidando. Para você despertar. Agora já me troquei, agora estou de pijama. Não, puxa vida, vou sujar meu pé de novo. Sabe aquelas coisas que a gente faz, aquela morosidade para atender, para responder. Deus está dizendo, bora, alinha teu coração, alinha a tua vida, te prepara, acende a tua lâmpada, sirva ao Senhor, esteja atento, esteja conectado, esteja engajado, bora, cresce, vamos lá, dê as respostas que você precisa dar, amadurece, bora, deixe esse passado para trás, seja curado definitivamente, se levante para curar outras pessoas, vamos embora, sirva. Quando você demora para atender, se você demorar muito para atender isso, sabe o que vai acontecer?
Para mim, essa é uma ilustração da grande tribulação. Dos guardas espancando, batendo nos remanescentes. Aqueles que foram morosos para atender o chamado. Ele chamou e você, deu desculpa. Entende? Ela dizia que amava ele, amava o amado da alma dela, mas ela... Tu demorou muito. Eu estava cansada e eu fui deitar, eu já tinha me preparado todo para dormir. Aí quando ela se tocou, já era tarde demais, ele já tinha ido embora. Vocês conseguem ver o paralelo disso? Sim ou não? É um paralelo assustador para mim. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É o autor de Hebreus que fala isso. Se você ouvir a voz do Senhor, às vezes quando a gente está chamando, convidando, eu não gosto da palavra apelo, mas quando a gente convida aqui para frente, para um concerto, para um alinhamento, para um posicionamento, eu não gosto de ficar insistindo, eu não gosto de apelar, eu convido. Mas uma coisa que eu aprendi, que quando eu não respondo, meu coração se endurece para aquele chamado. E às vezes nunca mais meu coração pode ser responsivo para aquele convite. Por isso que eu sempre digo para vocês que a primeira pessoa que chega aqui na frente, depois que eu prego, sou eu. É por isso que eu fico aqui. Vocês vêm aqui e eu venho aqui. Eu respondo aqui. Entende? Olha só. A indiferença da esposa em estar de prontidão fez com que ela perdesse a oportunidade de abrir ao amado. Ela talvez pensou, ele está demorando, sabe de uma coisa? Vou me deitar. Acho que ele nem vem mais. Tem gente, esse é um outro equívoco. Jesus não vem mais. Eu não gosto muito de usar a expressão, se Jesus não voltar. Não, não é essa a maneira que a gente vai falar. Amém? Se Jesus não voltar, não. Se Jesus não vier ainda enquanto eu estiver vivo, se Jesus não vier nas próximas décadas, se Jesus não voltar nesses próximos tempos, é melhor do que dizer se Jesus não voltar. Porque Ele vai voltar, Ele prometeu. Ele prometeu, Ele é fiel. E os sinais da sua vinda já se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Então, essa amada aqui teve preguiça. A consequência, quando ela correu atrás, já era tarde demais, ele tinha ido embora. Então, tanto eu quanto você precisamos responder ao chamado de Deus na nossa vida. Ao chamado de Deus, a minha soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem sabe qual é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Levanta a mão. Quem sabe? Qual é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Levanta a mão, só para levantar a mão. Irmãos, vocês não sabem. Quantos não sabem? Levanta a mão, não fiquem com vergonha não. Vocês estão vendo, pastores? Eles não sabem qual é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É nós sermos filhos segundo a imagem e semelhança de Jesus. Vou explicar isso para os irmãos. Eu quero que os irmãos dominem, que os irmãos entendam. Então, não basta só o que eu estou falando. Vocês precisam, em nome de Jesus, buscar, checar isso direitinho. Se é isso mesmo que Deus está dizendo. Se essa é a vontade de Deus para mim, então é isso que eu vou buscar. Amém? Amém? Amém. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o texto. Eu já até falei isso aqui, irmãos, vocês não seguraram, não?
Vocês adoram esse versículo. Quando as coisas estão dando errado, né? Vocês alimentam a fé com esse versículo. 28 do capítulo 8 de Romanos. Você diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Todo mundo cita esse texto. E aí todo mundo acha que vai ficar tudo bem. Porque eu amo a Deus, no final tudo vai ficar bem. Bem, essa é apenas uma parte do entendimento desse texto. Porque o contexto é que vai responder qual é o propósito dos processos de Deus na nossa vida. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Diga, predestinou. Para serem conformes de acordo com a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Agora vocês já entenderam qual é a soberana vocação de Deus em Cristo? Entenderam? Nós fomos chamados em Cristo. Nós somos chamados para sermos como Ele. Não há outra maneira de permanecermos em Cristo, em estarmos em Cristo, em nossa lâmpada estar acesa, em nós servirmos no Senhor, e nós perseverarmos se nós não permanecermos em obediência nele, se nós não andarmos pelas suas pisaduras, para que a gente seja sarado da nossa vã maneira de viver, pecaminosa, desgraçada, que nos afasta do propósito, que nos afasta do nosso destino. Os irmãos conseguem entender isso? Amém? Então está aqui, grifa na sua Bíblia, anota. Se você está com o celular, faz um print. E depois te obriga a meditar nessa palavra, mergulha. Eu quero em nome de Jesus profetizar que você vai ter fome de saber. E eu vou dizer uma coisa aqui. Conhecendo como eu conheço o Espírito Santo, ele ama repartir o tesouro dele. Quando a gente não é indolente, negligente, que a gente ama, que a gente quer ouvir a voz. Senhor, me ensina, eu quero aprender, me ajuda, quero entender o que o Senhor tem para mim, o que mais eu preciso saber para praticar. Não é só saber aqui na mente, eu tenho que pôr em prática. As oportunidades que Deus me dá para manifestar o seu reino aqui na terra. Essa semana alguém me perguntou: eu quero entender, pastora, então quer dizer que Deus não tem compromisso com a nossa felicidade? Eu digo, com certeza não. Porque muita gente está indo feliz para o inferno. Deus tem compromisso com a condição do nosso coração, de transformar o nosso coração, a nossa natureza caída, uma natureza redimida no poder do sangue de Jesus. E aí eu falei para ela, sabe quando é que a gente é feliz? No centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. A gente é feliz. Eu sou feliz. Eu não tenho problema pessoal, já está praticamente assim. Né? De vez em quando meu marido me faz raiva. Eu tenho umas raivinhas. Mas isso não é nada. Entende? Não tem nada encanado, sabe, travado. Eu já sei quem eu sou. Eu já sei por que o diabo tentou tanto me destruir a vida inteira. Desde o ventre da minha mãe. Porque foi lá no ventre dela que eu fui chamada. E você também. Você foi chamado no ventre da sua mãe. O diabo tentou atrapalhar o dia do teu nascimento, a forma como você foi concebida, como foi no meu caso. Mas você não é um erro. Você tem um propósito. Consegue entender isso? Sabe qual é o problema? É que a maior parte das pessoas estão perdidas na sua identidade e no seu chamado. Elas não sabem quem elas são, porque elas não conhecem o Criador, aquele que os fez. Por isso que elas vivem andando em círculos e nunca chegam na terra prometida. A terra prometida é uma terra de descanso. Qual é a terra de descanso? É quando a gente para de fazer as nossas próprias obras e passa a fazer as obras de Deus.
Porque a Bíblia fala que resta um descanso para o povo de Deus. Lá no capítulo 4 de Hebreus, você pode encontrar isso. Assim como Deus, depois que criou o mundo, Ele descansou das suas obras, a gente também descansa. Porque agora quem faz as obras é Jesus que faz as obras na nossa vida. Porque Ele é o Senhor do descanso. Ele é o Senhor do sábado. Amém? Então, é em Cristo eu devo cumprir o propósito da minha existência. Eu preciso conquistar os lugares de influência da sociedade e levar e estabelecer nestes lugares a excelência do reino de Deus. É por isso que nós somos chamados para viver no extraordinário, no sobrenatural. Nós somos a conexão, raça eleita. Oh, nova raça de Deus. Se conforme com essa realidade, com essa verdade, essa consciência. Quando você chegar para fazer alguma coisa, faça o melhor que você puder. Não faça apenas o ordinário, porque você está carregando o nome de Jesus. Você tem que ter zelo pelo seu testemunho, porque você carrega o nome de Jesus e o reino. Você representa o reino, você é um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus. Então nós fomos chamados para estabelecer nesses lugares a excelência do reino de Deus. Eu preciso ser um fiel administrador de tudo que o Senhor puser na minha mão para fazer. E tudo aquilo que o Senhor puser na sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças. É uma palavra escrita lá em Eclesiastes. 2 Pedro também tem uma palavra muito preciosa para você. Eu quero convidar você a ficar de pé para ler esse texto. Olha lá, fiz diferente, né? Você vai ler esse texto agora em pé. Esse texto para terminar. 2 Pedro 1, 3 em diante diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Lembrem-se, nós vamos ter o congresso que começa amanhã. Vai falar de piedade. Mas você já está saindo na vantagem porque você já sabe o que é piedade. Quem sabe a que se refere esse texto quando ele fala de piedade? Quem sabe o que significa? Não vou pedir para você falar não, mas só levanta a mão. Quem sabe? Só tu que sabe? Tu também. Quem mais? Piedade não é no sentido de ter pena dos outros. Piedade, a palavra pio vem de santidade, santificação. Tem uma raiz etimologicamente, mas aqui a piedade está falando de amor às coisas espirituais. Quando você ama as coisas espirituais. Quando você prefere as coisas espirituais às coisas desse mundo. Sejam pecaminosas ou não. Entenderam? Então, o texto está dizendo aqui. Sim, conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Eu disse o quê, hein? O que foi que eu disse, hein? Vocês estão entendendo o que eu estou lendo aqui? Coparticipantes da natureza de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos habita dentro de você. A vida de Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Para que você participe da natureza dele, da maneira dele ser, dele se expressar. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. De amar as coisas que há no mundo. De ser escravizado pelas coisas que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, que é uma disciplina. Porque a nossa carne, irmãos, ela não quer isso. Ela não quer o que é bom. A nossa carne só quer sombra e água fresca. A gente não quer se comprometer com a transformação. A gente não quer se comprometer com a mudança. A gente não quer se comprometer com nada que nos tire da nossa zona de conforto.
Consegue entender isso? Sim ou não? Então, da natureza divina, livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Essa virtude é bondade. Com a bondade, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Diga perseverança. Com a perseverança, a piedade. Novamente falando da piedade, amando as coisas espirituais. Você diz, você canta que Jesus é o preferido da sua alma. Se Ele é o seu preferido, você tem que escolher entre qualquer coisa. E você tem a opção de escolher Deus. Quem você vai escolher? O que eu prefiro? No que eu me deleito? No que me apaixona? O que é? O que eu prefiro? E eu não estou falando de pecado, irmãos. Escolher entre Deus e o pecado. Eu não estou falando nisso. Que isso aí é grosseiro. Eu estou falando de escolher as coisas, ter prazer nas coisas espirituais ou prazer nas coisas dessa vida? Eu tenho mais prazer nas coisas dessa vida? Então eu não sou uma pessoa piedosa. As coisas dessa vida me chamam mais atenção, me dão mais alegria, me dão mais prazer, me desestressam mais do que as coisas espirituais. Tem alguma coisa errada. O mundo está o tempo todo oferecendo diversão para a gente, distração para a gente, e que não é pecado. Não é pecado. Não é. Lembra do chocolate? Você come muito chocolate, você não quer comer feijão e arroz. Não é? Você se empanturra com coisas. É errado comer chocolate? Não, mas se você comer demais, vai dar uma baita dor de barriga, não é? Eu amo chocolate. Eu gosto demais de chocolate. Mas eu não como chocolate de noite. Na minha idade não é bom comer doce de noite. Na verdade, eu evito comer de noite. Só como socialmente. Então, aí ele diz aqui, com conhecimento, o domínio próprio, com domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, ou seja, a fraternidade é o amor fraterno, com a fraternidade o amor. A fraternidade é esse cuidado, esse carinho, esse aconchego, esse acolhimento que a gente dá uns aos outros. O amor, porque estas coisas existindo em vocês e crescendo em vocês, fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só no natural, só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação para ser filho de Deus e eleição em Cristo Jesus. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a sua volta, vivamos dessa maneira. Quantos querem isso? Você quer isso? Então nessa hora você vai abrir a sua boca onde você está e
E você vai dizer isso para Deus. Eu vou dar uns minutinhos para você fazer a sua oração antes de eu começar a orar. Estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu
coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te. Vamos dançar. Estivermos com as nossas lâmpadas acesas, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, quanto mais rápido a gente der essa resposta, mais rápido Ele volta. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Sentem um minutinho que tem um sorteio aqui. Já ia esquecendo.